Dia 25 de maio, próximo sábado, é o Dia Nacional da Indústria. O nascimento das empresas se mistura com a história de muitas cidades e do nosso próprio país. Desde o surgimento da primeira máquina há quase 2 séculos até hoje, as indústrias seguem no caminho da inovação para enfrentar os novos desafios da modernidade. A invenção da máquina a vapor no século XVIII foi o marco da primeira revolução industrial. Tempo de grandes mudanças e inovações na sociedade. Com o avanço tecnológico, surgem automóveis e meios de comunicação, como telefone e televisão. Era a segunda revolução da indústria. A partir da segunda metade do século passado, a economia internacional começou a passar por profundas transformações. A terceira revolução industrial, mais conhecida por Revolução Tecnocientífica, foi marcada pelo aprimoramento de equipamentos de informática e de robôs, a famosa automação. Atualmente, o mundo vive a quarta revolução, ou Indústria 4.0. São máquinas que conversam entre si e conectam sistemas e pessoas ao processo produtivo. E as pessoas imaginam que a automação, colocar robôs, é a indústria 4.0. E não é. A indústria 4.0 ela trabalha em outro foco. É o foco da informação sobre o processo, sobre o produto. Antes nós esperávamos ou a máquina iria quebrar se tivesse um problema, ou nós iríamos fazer uma manutenção preventiva, que é a partir de um certo tempo de utilização, trocar para evitar uma quebra. Hoje não. Você consegue fazer uma troca programada baseada na condição real do equipamento. Essa economia envolve vários benefícios, entre eles praticidade, mais qualidade nos produtos, menos custos com manutenção de máquinas e também economia de energia. Mas apesar de tudo isso, ainda há muitos desafios para a indústria 4.0 aqui no Brasil. Nós precisamos no Brasil de sistemas de banda larga bastante amplos, e nós ainda não temos, para que possa permitir comunicação empresa com empresa. Agora, dentro da própria empresa, dentro das 4 paredes, tem que ter muito investimento ainda em Wi-Fi, em sistemas de informática, porque sem isso você não consegue ter base para ter uma indústria 4.0. Para o Ciesp, a indústria 4.0 pode causar o fechamento de dezenas de postos de trabalho, mas, ao mesmo tempo, vai possibilitar a criação de novas profissões. A indústria 4.0 ela é irreversível, novos empregos vão surgir, mas vai desaparecer muita atividade. 30% dos funcionários não estão mais nas empresas no dia a dia, não existe mais divisão de divisões de ambientes. Está havendo uma mudança muito significativa. A gente está no caminho certo, basta querer envolver e trabalhar no sentido do que as tendências estão seguindo. A maior produção gera também mais resíduos. Porém, nesse cenário, muitas indústrias têm mostrado que é possível manter a produtividade aliada a atitudes sustentáveis. Para também diminuir os impactos ambientais, essa multinacional decidiu eliminar completamente a destinação de qualquer material para o aterro. O grande desafio foi lidar com a diversidade dos rejeitos. Mas desde 2017, todo o lixo gerado na empresa é 100% reciclado, desde sobras de alimentos até restos de construção civil. A Bosch já recicla a maior parte dos resíduos gerados há muitos anos, mas a gente ainda tinha algumas coisas que eram enviadas para aterro. E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer com esses resíduos para reaproveitá-los, assim como os outros que a gente já reaproveitava há bastante tempo. Foi daí que nasceu essa iniciativa e a gente começou a buscar alternativas. Então, por exemplo, o que a gente faz com o resíduo orgânico? Vamos mandar para compostagem. O que a gente pode fazer com os resíduos de obra, os entulhos? Podemos buscar o coprocessamento ou reaproveitamento em outras obras, por exemplo, para fazer rodovias e estradas, né? E foi daí que surgiu o projeto. A gente começou a trabalhar então nessa mudança com uma série de parceiros que fazem então este reaproveitamento dos materiais. Essas medidas, além de compensar o potencial poluidor da empresa, também ajudam a diminuir custos. Quando a gente reaproveita a sucata, a matéria-prima, isso naturalmente traz um ganho para a empresa.
E a conscientização na multinacional vai além desse projeto. Aqui, os colaboradores são incentivados a colocar em prática o lado socioambiental. As estações de coleta seletiva estão por toda parte, e não só na área externa. Cada trabalhador tem uma mini estação. Todos são estimulados a separar os resíduos e dar o destino adequado ao lixo produzido. Acaba sendo automático, justamente por toda a parte de conscientização que a gente tem, os programas e eventos voltados para essa parte, a gente acaba tendo uma facilidade maior para fazer o descarte. A gente tenta, sim, repassar esse ensinamento para as outras pessoas. Não é todo mundo que trabalha em empresas que tem esse nível de conscientização, então, sim, tento ser uma influenciadora.